será que usar um SARM é melhor do que utilizar um esteroide anabolizante? Eu sou Gabriel Feitosa aqui e hoje vamos destrinchar as principais diferenças entre os SARMs e os esteroides anabolizantes, mostrando quais são as possíveis vantagens e desvantagens de cada um deles, tudo bem? Então eu peço para você, se você acha que esse tipo de assunto agrega na tua vida, deixa eu curtir, e se você logicamente, quer saber mais conteúdo sobre esse tipo de assunto, se inscreve no canal e não perca nada. Vamos lá. Ó, eu me baseei em uma pergunta feita por um inscrito, né? O que é que ele fez? Leandro Twin disse que SARMs é a melhor opção para mulheres. Concorda, doutor? Cara, é o seguinte, respeito demais o Leandro. E assim, muitas vezes a pessoa pega e diz que o Leandro disse tal coisa, mas tem que entender o contexto, tá? Eu acredito que o Leandro tenha falado em um contexto onde, principalmente no passado, né, os SARMs estavam permitidos aqui no Brasil e que tinha algumas possibilidades de SARMs que tinham até alguma aplicabilidade ok, né? Porque o que é que acontece, cara? Quando a gente pega esteroide anabolizante, a gente tem, sim, potenciais efeitos adversos, a gente tem o mau uso, a gente tem a galera que faz loucura, mas dentro dos esteroides a gente tem alguns que têm bons estudos clínicos em seres humanos, tá? Então, são vários estudos em seres humanos, não só estudos em animais, não só estudos, né, ocasionais, pontuais, mas estudos, né, com maior densidade. Então, por exemplo, uma testosterona a gente tem muitos estudos, a gente tem estudo até em dose suprafisiológica, uma nandrolona, uma DECA, né? A gente tem muitos estudos, inclusive em mulheres pós-menopausa a gente tem vários estudos, uma oxandrolona a gente tem vários estudos, várias aplicabilidades clínicas, inclusive em mulheres, bastante em mulheres, mulheres com síndrome de Turner, mulheres com perda de massa muscular, indivíduos queimados, né? Outros esteroides a gente acaba tendo também, mas principalmente esses três, mas a gente tem até no estanozolol, tem estudos em seres humanos, oximetolona, tudo bem? Então, assim, quando a gente fala de SARMs, o que é que a gente tem? A gente tem uma quantidade de estudo muito pequeno, né? Dentro dos SARMs que a gente tem, principalmente aquele que a galera tá utilizando na loucura, a gente às vezes nem tem estudos em seres humanos, né? O que a gente acaba tendo estudos em seres humanos é principalmente a ostarina, né? A ostarine e o ligandrol. Basicamente, ligandrol com doses que são bem baixas em relação ao que a galera estava utilizando, e a ostarine em doses às vezes parecidas com o que a galera utiliza, né? Então, assim, dentro dos que a gente tem, a ostarine talvez, né, seja o SARM relativamente possível de ser utilizado. Só que o que é que acontece? Atualmente, né, os SARMs estão proibidos de serem prescritos no Brasil. A galera consegue do mercado ilícito várias coisas, consegue esteroide, consegue tudo, consegue até droga recreativa, mas SARM, infelizmente, não pode ser prescrito pelos médicos no momento que eu tô gravando esse vídeo. Pode ser que no momento que você esteja assistindo, esteja permitido, né? Mas eu acredito que eles só vão permitir quando tiver mais evidência científica. Por quê que foi proibido, né? Porque faz muito mal? Não, é porque falta estudos científicos e a galera tava prescrevendo a rodo, utilizando a rodo. E assim, né, de forma que se a gente não tem um estudo, a gente não tem como saber realmente a eficácia e principalmente a segurança. Às vezes a eficácia até consegue descobrir ali no empirismo, mas a segurança fica muito para trás, porque a gente nem sabe o que, é que pode acontecer realmente. E às vezes a gente vê só o que está acontecendo com o nosso grupo de pacientes e não vê o que, é que pode estar acontecendo com outras pessoas. E às vezes alguns colaterais que a gente nem conhece que pode acontecer, vão acontecer talvez daqui a 10 anos. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, tá? E aí algumas coisas que a gente tem que pontuar é que o que são os SARMs, tá? Os SARMs são moduladores seletivos do receptor androgênico. O receptor androgênico é aquele que a testosterona e os esteroides anabolizantes agem, tá? Então a gente tem receptor androgênico em várias regiões. Quando a gente coloca um esteroide anabolizante, ele vai agir em várias regiões. Então ele vai agir no músculo? Vai. Então ele vai ter ação anabólica muscular. Ele vai agir no osso? Vai. Então ele vai ter ação anabólica óssea. Então ele vai aumentar a massa óssea. Então pode ser usado, por exemplo, para indivíduos que têm redução de massa óssea, né? Mulheres pós-menopausa com osteoporose. Beleza. Só que eles também têm efeitos em regiões androgênicas, como por exemplo no couro cabeludo, causando queda de cabelo, na pele, causando acne, às vezes na próstata, né, influenciando ali no crescimento prostático. Então, quando a gente está falando de moduladores seletivos, a gente tem o quê? A gente tem, na verdade, uma seletividade, onde os moduladores seletivos vão ter o quê? Maior especificidade para se ligar nos receptores androgênicos no músculo e no osso, e menos especificidade, né, uma capacidade de se ligar menos em receptores androgênicos em outras regiões, principalmente naquelas regiões androgênicas que eu tô te falando que são relacionadas principalmente aos efeitos colaterais. Então, os SARMs eles foram desenvolvidos justamente para tentar ser o quê? Esteroides com menos efeitos colaterais, menos colaterais principalmente virilizantes, porque outros colaterais como por exemplo agressão ao fígado e tal, eles acabam causando também, e alguns em até maior magnitude que os esteroides. E aí o que é que acontece, né?
A gente entende que eles foram desenvolvidos para isso, né? E o que, que a gente precisa entender? Como está a prescrição de SARMs atualmente no Brasil? Está proibida. Então, assim, eles foram desenvolvidos para isso, né? Só que eles não podem ser prescritos no Brasil justamente porque a gente tem uma carência de estudos científicos com a maioria deles. Ostarine talvez seja o que ainda tem alguma evidência, tá? Por que, que é dito que é o principal para mulheres? Pode ser superior que os esteroides para mulheres? Porque como eles têm essa seletividade, né? Na hora de causar a ação no tecido, no receptor androgênico, os SARMs tendem a ser o quê? Esteroides com menos efeitos androgênicos. Então é como se fossem esteroides com menos colaterais. Tem pessoas que dizem que são esteroides com menos colaterais. Só que assim, na prática, o que a gente vê? Muitos dos colaterais os SARMs continuam tendo e a gente não tem a mesma segurança clínica e nem a mesma magnitude de efeito. Então, por exemplo, a Ostarine talvez seja o único que, dentre os que a gente tem agora, que talvez tenha alguma aplicabilidade. Mas, por exemplo, comparar com a oxandrolona, é um esteroide, né, que tem alto poder anabólico, bastante segurança clínica para pessoas que têm necessidade e tem baixo poder androgênico. Então, assim, você vai comprar uma oxandrolona com Ostarine, você vai ter um Ostarine que vai ser bem mais caro, não tem estudos de longo prazo. Oxandrolona tem estudos de longo prazo, é o mais barato, embora também seja caro, né? Mas, assim, em relação ao efeito anabólico superior, é claro que depende da dose, e com o efeito androgênico baixo. O Ostarine vai ter um efeito androgênico baixo também, mas talvez não tão baixo, talvez um pouco mais baixo que a oxandrolona. E um efeito anabólico o quê? Um pouco inferior? Cara, não vale a pena, né? Então, assim, você vai gastar mais pra uma coisa que é incerta, por uma coisa que talvez nem tenha tanto benefício adicional em relação ao efeito colateral e efeito anabólico, podendo usar uma oxandrolona que vai ter um efeito anabólico bacana, um efeito androgênico baixo, que é o colateral androgênico baixo, um custo mais acessível e tem muito mais segurança clínica, tá bom? Então, é aquela coisa, né? Então, assim, e assim, o Leandro Twin, o que eu tô te falando, ele tava falando em um contexto talvez no passado. Não acho que agora ele ainda pense dessa forma, né? Mas, enfim, se ele pensar, eu posso discordar. Eu respeito demais o Leandro, mas, assim, eu também tenho a minha opinião e eu opino da forma como eu acredito, principalmente por quê? Porque eu sou médico e eu tenho aqui uma responsabilidade na hora de falar qualquer tipo de coisa, tá bom? E em relação aos esteroides, né? Quais são as vantagens? As vantagens, como eu falei, seria um potencial menor efeito adverso, mas assim, na prática, não é muito superior do que os esteroides bem estudados, que também tem essa relação androgênica baixa, como a própria oxandrolona. E a desvantagem é que justamente não pode ser prescrito, é bem mais caro e a gente não tem tantos estudos clínicos. Pode ser, né, que daqui a alguns anos se desenvolvam SARMs com um perfil de segurança boa, com boa aplicabilidade prática clínica. Eu torço para isso? Eu torço para isso. Inclusive, eu acredito que eventualmente possa até acontecer para tratar algumas doenças. Eu acho que dificilmente os SARMs vão entrar no meio esportivo de forma realmente que vai fazer uma grande diferença, tá? Mas eu acredito que, principalmente para a prática clínica, para aquelas pessoas que têm perda de massa muscular, para aquelas pessoas que têm uma condição que necessitam realmente do SARM e vão se beneficiar de ter menos efeitos colaterais androgênicos, eu acredito que sim, que vai ser um medicamento muito bacana. Mas é claro, pode ser que nunca seja desenvolvido, pode ser que seja desenvolvido daqui a alguns anos. E eu espero que a gente tenha essas opções. Tendo essas opções, é claro que eu vou trazer aqui no canal. Gabriel, você falou de oxandrolona. Queria saber mais sobre esse esteroide anabolizante. Tem algum vídeo sobre isso? Tem um vídeo completo para você. Vou deixar aqui. Te espero lá e um grande abraço.